Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o deputado federal mais votado de Pernambuco, João Campos. Eu gosto que ver o tempo passar, é que eu lhe vi desse tamanho, agora já está... Como é que você está se sentindo como deputado federal? Está gostando da atividade? Primeiro, agradecer, João, a oportunidade de estar aqui, de poder mais uma vez lhe encontrar e de participar desse importante programa, onde a gente pode passar aí sobre diversos temas. É uma atividade muito desafiadora e que me anima muito, então estou gostando sim de poder participar das instâncias decisórias do nosso país, principalmente num momento desafiador como esse. A gente sabia sim que seria um cenário desafiador, mas não bastasse os entraves aí do próprio Brasil, a gente vê uma pandemia que nos coloca a pensar e a buscar soluções que até então não existiam. E é um cenário que eu não tenho dúvida, que a virada do século vai se dar a partir de agora, quando as antigas soluções já não estão se vindo para os novos problemas. Ô, João, você faz parte da turma dos menudos, né? São os jovens que entraram lá na Câmara e realmente se destacaram. Você é um deles. E como é que a Câmara em todo vê o trabalho de vocês? Vocês são danadinhos, né? Exato. A gente primeiro teve uma renovação grande na Câmara, né, em termos numéricos. Mas quando a gente vê como funciona a renovação, eu sempre digo, nem sempre a renovação é para melhor. Pode ter uma renovação que venha algo pior, né? Um rio, quando enche, ele não enche só de água limpa. Esse ditado vale também para a política. Mas a gente procurou juntar um grupo de deputados que fazem parte da renovação, mas que estão dispostos ao diálogo, a buscar soluções. A gente vê que boa parte dessa renovação se deu num caráter muito estridente. Então, quanto mais gritasse, mais teria um resultado eleitoral. Mas tem uma parte dela que tem uma capacidade de diálogo, de buscar construir pontes, discutir a fundo conceitos e soluções para o nosso país, e é isso que a gente tem feito. Então, nós temos ali um grupo que reúne uma série de parlamentares jovens e a gente tem buscado também fazer a ponte com deputados que estão há mais tempo, para não ter essa visão também segregada de que só quem é jovem sabe ou vai poder fazer melhor. Não, tem muita gente boa no Congresso que já tem algumas legislaturas e essa interseção entre esses grupos tem sido muito positiva. E o que é mais importante, a gente tem buscado superar qualquer divergência, porque o que deve nos unir são as convergências. Foi assim na frente da renda básica, onde a gente conseguiu 218 assinaturas, buscando convergir na redução da desigualdade social, que ninguém tem como ser contra esse tema. Então, eu acho que você unir a energia, o vigor da juventude com a experiência, você consegue ir longe. É isso que a gente tem buscado fazer lá em Brasília. Ô, João, você é o relator lá daquele negócio do piche nas praias. Como é que anda aquele negócio? A gente avançou muito, João, com essa matéria na CPI do óleo, né? Eu fiz o requerimento para a criação e consegui coletar as mais de 171 assinaturas. Foi a CPI com o maior número de assinaturas dessa legislatura. A gente estava avançando muito bem, já ia terminar o relatório. Quando veio a pandemia, a presidência da Câmara suspendeu todas as comissões, Comissão de Educação, de Constituição e Justiça, de Saúde e as CPIs. Tanto é que a CPMI da fake news está suspensa nesse momento, assim como a CPI do óleo. Então, a gente não pode concluir por força de lei agora, está tudo suspenso. Mas a gente preparou todo o material e já estava em vias de finalização, com um olhar para da onde foi a origem do óleo e poder fazer a responsabilização disso. A gente tem que aperfeiçoar a legislação ambiental brasileira, porque ainda há um déficit muito grande para a compatibilização de vários acordos, tratados e normativas internacionais. E a gente precisa fazer um trabalho investigativo, que a gente já estava concluindo, sobre as negligências que ocorreram, desde o primeiro momento do conhecimento daquele vazamento, e que ele teve dimensão nacional, e para ser declarada a dimensão nacional dele, demorou muito, né? Passou-se mais de 40 dias. Então, para o Plano Nacional de Contingência, o famoso PNC, ser efetivamente ativado. Então, a gente está tendo esse olhar para preparar o Brasil para, primeiro, poder evitar que isso se repita, e se acontecer algo dessa dimensão, que a gente tenha muito mais celeridade nas decisões.
O Brasil é o 10º maior produtor de petróleo do mundo e não tem, por exemplo, um fundo compensatório para grandes desastres ambientais. Então, sempre tem que pensar, de onde vem o dinheiro para poder fazer isso? Ah, é o governo federal, mas o governo federal demora a repassar. Então, você pegar grandes países produtores de petróleo, eles são signatários de fundos internacionais ou tem fundos onde é arrecadado dinheiro que deriva da produção de petróleo e se acontecer algum acidente ou crime ambiental devido àquela produção, de maneira imediata você tem um recurso para poder indenizar pescadores, indenizar a cadeia produtiva do turismo, e o Brasil não tem isso. A gente tem que fazer essa discussão e na CPI a gente está conduzindo isso. Ô deputado, menos Brasília e mais Recife. Por que decidiu ser candidato a prefeito do Recife? Veja, João, eu acho que o sentido da vida pública é você poder colocar os seus sonhos pessoais de lado e pegar o sonho das pessoas e vestir de seu. Então, quanto mais pessoas a gente puder ajudar, quanto mais a realidade de onde a gente vive a gente puder melhorar, isso deve ser a força motriz de qualquer projeto. Um projeto que não pode ser em torno de uma pessoa, de um nome, porque um projeto, se eu dependesse de mim apenas na votação do deputado federal, eu teria tido um voto que era o meu. Se quase 500 milhões de pernambucanos confiaram na gente, é porque a gente soube traduzir esse sentimento e carregar o sonho dos outros. Então, eu acho que o que me move é poder transformar a realidade da minha cidade e poder contribuir com a minha geração, que é uma geração de jovens, mas com tantos outros jovens que ainda podem vir pela frente e esperam ter uma cidade cada vez melhor. Sabendo, João, que os desafios que a gente tem no Recife são desafios que nem começaram ontem nem vão começar amanhã. A gente tem um Brasil construído em cima de preconceito, de discriminação. Então, até hoje a gente vê discriminação com o Nordeste brasileiro. Também foi assim nas grandes cidades, onde a gente tem mais de 50% da população morando em área de morro, por exemplo. E a gente tem um desafio de acessibilidade muito grande, de segurança na contenção de encostas. A gente tem um desafio de abastecimento de água, da própria acessibilidade. Uma escadaria, um corrimão, pode transformar a vida de uma pessoa. Então, esses desafios devem estar no centro do debate. Ô João, a maior crítica que fazem a você, e que realmente eu não consigo entender, é a sua juventude. O fato de você ser jovem é um fator positivo ou essas críticas têm algum sentido? Primeiro, eu discordo que é um ponto negativo você ser jovem. Eu acho que é uma virtude. Não, a posição é que diz. Exato. Você tem sentido, né? Não estou dizendo que é uma posição que você retrata que é dito. E eu discordo de quem diz isso. Eu acho que das grandes invenções do mundo vieram de jovens. Você pega a língua do Braille. Foi inventada por Luiz Braille aos 16 anos de idade. Então, só para dar um exemplo. Então, você vê que o poder inovador e aguerrido da juventude é uma virtude. Agora, o jovem também tem que ter consciência de que quem tem mais idade que ele também tem muito a que ensinar. Por isso que aqui eu destaquei, na Câmara a gente tem um movimento muito forte formado pelos jovens e que a gente diariamente conversa com os deputados mais experientes para poder unir o que há de melhor entre esses dois conjuntos. Então eu vejo como um ativo a juventude, eu vejo como uma grande oportunidade de você canalizar essa energia para transformar a vida da cidade e tendo a capacidade de ouvir sempre. Eu acho que só erra quem não quer escutar. Quem está disposto a escutar uma crítica, uma sugestão, uma dica, uma orientação, certamente vai, feito o doutor Arraes dizia, quem escuta erra menos. Então, parece Eduardo Campos falando. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o João Campos. Vamos continuar conversando com João Campos, candidato a prefeito do Recife. João, o seu vice, dá uma briga aí que vai ser um cara mais antigo, com a experiência para ficar de você, se vai ser uma mulher, vai ser uma delegada. Você está com várias hipóteses em mente, mas quem vai ser o vice? Veja, João, a construção para uma eleição, ela primeiro se dá no âmbito da política e da sociedade. Você faz escutas na sociedade, faz construção com os partidos e
toda essa discussão vai afunilando, à medida que o tempo vai chegando, para um cenário eleitoral. Porque quando você olha, vai faltar 2 meses, vai ter uma eleição, a eleição tem que ter uma chapa, tem que ter pessoas filiadas a partidos políticos. Então, eu diria que agora está no momento de começar a afunilar para poder fazer essa construção. E essa construção vai ser feita ouvindo a sociedade, os partidos, e é uma decisão que não é tomada pelo candidato. Isso é uma decisão que é tomada por uma frente, por um conjunto de pessoas e de ideias. Então, quer dizer, não tem nenhum no seu bolso. Não tem ninguém no bolso. No bolso do colete. Do colete. Né, para escolher. Ô, João, e vamos falar dos grandes problemas do Recife. Primeiro problema, você mora na Zona Norte, mas o cartão postal do Recife é a Avenida Boa Viagem. A Avenida Boa Viagem está um caos. Está cheia de buraco, os quiosques caindo. Está na sua meta valorizar a Avenida Boa Viagem? É importante porque é um ativo do nosso turismo, é um ativo de lazer. A praia, na minha visão, João, é o espaço mais democrático de lazer que existe em qualquer cidade. É um espaço onde você celebra a miscigenação, a democracia, a participação de todo mundo sem nenhuma fonte de discriminação. Então, eu acho que a praia é um ativo da nossa cidade. E a gente deve promovê-la como um espaço de convivência muito relevante. E aquilo que é bom para o cidadão é bom para o turista. Então, também tem esse viés turístico. Imagino que a construção da revitalização da Praia de Boa Viagem, ela pode passar por um processo inovador de participação de atores diversos, seja da iniciativa privada, da iniciativa cultural, da participação social, para buscar uma solução não só de concepção, mas de financiamento daquela ação. Porque uma prefeitura tem que ter um olhar para problemas diversos. Então, aquilo onde a gente pode contar com múltiplas parcerias, assim deve ser feito. Então, claro que é uma área prioritária e uma área que não é um ativo só para o turismo, mas é um ativo de convivência da sociedade. Ô, João, você está estudando o que pode fazer com a área do Aeroclube, que é uma área enorme, não é? Numa região nobre. Estamos sim. A área do Aeroclube, que junto com o Parque dos Manguezais, tem mais de 11 hectares e será o maior parque urbano da cidade do Recife, longe do segundo. Então, você cria uma grande área verde, que no novo plano diretor da cidade já contempla como uma área de preservação. E ali tem um desafio múltiplo. Primeiro, tem que criar uma área de lazer naquela localidade, uma área de preservação ambiental. Quando você pega um novo plano diretor, ele cria macrozonas e você uniu o conceito de preservação cultural, preservação histórica e preservação ambiental. Então, são 3 pilares sagrados, porque é a raiz de uma sociedade e passa por isso. Não tem como a gente pensar em futuro se a gente não tiver essa preservação. E ali contempla isso. Contempla isso e vai ter um caráter de lazer, de cultura, de preservação do meio ambiente e também de moradia. Porque o conceito de habitabilidade deve se dar em torno de um maior adensamento populacional com qualidade. Então, aquela é uma área muito importante, onde a gente pode trabalhar para enfrentar um pouco do déficit habitacional que tem na nossa cidade, podendo colocar moradores naquela área e ter uma grande área de convívio para a sociedade. Outro grande problema do Recife, que deve estar nos seus estudos, é a mobilidade, né? Agora, com a pandemia, o trânsito está até menos pior, eu diria. Mas o trânsito do Recife é o pior do Brasil. O trânsito do Recife é um grande problema e não existe... Eu sou formado em engenharia, até fui aluno da sua irmã Maria do Carmo, na área de saneamento, mas a gente sabe que, pelo menos eu não acredito numa obra de construção civil única que resolva o problema da mobilidade do Recife. Então, quem chegar com a teoria de que tem uma obra que resolva, eu não acredito. Eu acho que o problema do trânsito hoje, da mobilidade, é um problema sistêmico. Então, para resolver ele, não pode ser uma solução trivial, simples. Que passa desde uma mudança de cultura a uma inversão de prioridade. Então, efetivamente, a gente tem que priorizar o transporte público. A gente tem mais de 70% das pessoas do Recife que utilizam essa modalidade de transporte. Quer dizer, você é favorável à faixa azul? Sou favorável à faixa azul. A gente tem que entender que a gente tem que priorizar aquilo que transporta mais pessoas,
construir com mais qualidade, e a priorização não pode estar no discurso. Não adianta eu dizer que defendo transporte público e ser contra a faixa azul. Eu defendo a faixa azul porque ela prioriza quem está no transporte público. Mas o que eu acho das novas soluções, por exemplo, a gente tem, vamos pensar em grandes áreas que circundam o centro do Recife. Grande Casa Amarela e Grande Ibura, Jordão, toda aquela área. A gente tem grandes volumes de pessoas que moram nessas regiões e a maioria, para encontrar uma atividade de emprego, vem ao centro da cidade. Então, diariamente se deslocam fazendo esse trajeto. Não seria o caso de a gente levar a oportunidade de emprego e renda para a periferia? A periferia é um ativo cultural, é um ativo profissional, é um ativo muito grande da cidade. Então, como é que eu sempre uso o exemplo, como é que a gente tem em Santa Cruz do Capibaribe um grande polo de confecções na cidade e ao redor, que produz ali para o Brasil inteiro, por que a gente não criar algo parecido? Desemprego zero lá. Lá é praticamente zero. O desafio que a gente tem é trazer um emprego com a proteção trabalhista adequada, mas tem como fazer isso. Se a gente criar uma grande cooperativa, um modelo de cooperativismo como funciona tão bem no Paraná, por exemplo. Onde você anda lá é uma cooperativa para a produção agroindustrial. Se a gente traz isso, a gente criar uma grande cooperativa no Ibura, você construir ali um grande centro para fabricar roupas que possa colocar aquilo para o Brasil inteiro, você pode criar um grande ativo de mão de obra e de empregabilidade sem precisar que as pessoas se desloquem. Então, isso é uma alternativa que ajuda na mobilidade. A outra, qual é o sentido de um escritório de advocacia ter 50, 100 advogados trabalhando numa mesma sala todos os dias, de 8 às 5 da tarde? Será que não é o caso de botar 10% por dia trabalhando e os outros em modalidade remota, como está sendo feito agora? Com isso, você também melhora o trânsito e várias outras alternativas, mas a efetiva tem que ser priorizando aquilo que muitas pessoas utilizam. Inclusive, João, eu queria aqui, em primeira mão no seu programa, dizer uma das nossas propostas. A gente tem, em quase todas as prefeituras do Brasil, uma área específica para o estudo das vias e dos carros. E a gente não tem um centro, uma secretaria executiva específica, uma diretoria, para poder estudar as calçadas, as ciclofaixas e o componente do pedestre e ciclista nas cidades. Então, é um compromisso meu poder ter uma área específica só para estudo e implementação disso. Enquanto a gente não priorizar isso dentro do espaço de gestão de uma prefeitura, vai ser difícil priorizar na execução. Olha, outra coisa que você está me lembrando aqui, seu pai, é que ele gostava de observar experiências que davam certo em outras cidades, em outros estados, e trazer para cá sem nenhuma coisa de que você trazer coisas boas não é ruim, não. Está na sua política também, né? É claro, a gente... Experiências boas em outras cidades, trazer para cá. A gente não precisa estar inventando a roda todos os dias. Muitas vezes a roda foi inventada em algum lugar e não há nenhum problema. Foi isso. A gente viu muito isso. Quando criamos o programa, o modelo de gestão que o ex-governador Eduardo Campos implantou aqui em Pernambuco, e o consequente resultado dele, seja na educação, que saímos do 21º lugar para a melhor do Brasil, o que foi feito na saúde do Estado, e construímos 8 hospitais, mais de 20 UPAs, a gente viu o Brasil inteiro vindo para cá aprender como é que fazia. E ele sempre colocando à disposição aquilo para os outros estados. Então, a rede de... Você vai para qualquer encontro de educação no Brasil, eu lhe garanto, pode ir para um maior encontro... E o Pacto pela Vida, E o Pacto pela Vida. Que hoje é uma referência nacional, né? Exato. Tudo isso que ele foi feito, a gente vê quando vai no encontro de educação a nível de Brasil. Quando se fala de educação de ensino médio, não falam que é um modelo de educação integral de X horas por ano. Diz o modelo de Pernambuco. Então, é de dar muito orgulho, porque nós, como todo pernambucano, é muito orgulhoso do seu estado e das suas conquistas. A gente vê que o modelo de Pernambuco é implementado no Brasil inteiro. O Fundeb, que foi aprovado agora, 2,5% do repasse dele vai ser feito com base no modelo que Pernambuco fez. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado João Campos.
Deputado, o que é esse negócio de renda básica? Basicamente, o que é? A renda básica, conceitualmente, no mundo ideal, cada cidadão ele recebe um valor do Estado para ser o mínimo que ele tenha para poder ter liberdade de decidir. Então, todos os cidadãos receberiam uma parcela mínima para poder se manter. Como o mundo não é o ideal, a gente tem programa de renda mínima, que é o caso do Bolsa Família, que você pode expandir ele até um dia chegar na renda básica. Hoje o Brasil tem um auxílio emergencial, 120 milhões de brasileiros recebem essa fonte de renda e vai acabar agora em setembro. No dia que acabar, dos 120 milhões, apenas 40 milhões que estão no Bolsa Família continuarão recebendo alguma coisa. E a nossa preocupação porque 80 milhões de brasileiros vão ficar sem fonte de renda formal. Isso não é razoável, 40% da nossa população não tem renda. Por isso que nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica. São 218 parlamentares de 23 partidos diferentes que vão discutir esse tema da proteção de renda no Brasil. Mas voltando para o Recife, já está fazendo plano de governo? Nós já estamos conversando, né? Porque o plano ele é a consequência de uma construção de escuta, de diálogo. Então, a gente já tem conversado com vários setores da sociedade que representam entidades, pessoas, pensamentos, e com isso a gente está canalizando para aí no próximo mês poder fazer a apresentação deste programa. Então, no seu governo, a cultura será prioridade? Terá absoluta prioridade. Eu acredito que a segurança, a edificação de uma sociedade, ela se dá em torno da cultura, da educação, da ciência e tecnologia. Então, se a gente consegue ter essas áreas fortes, a gente consegue pensar em futuro. Sem a preservação disso, que é a raiz, e associado a isso o meio ambiente, claro, a gente não consegue olhar para frente nem pensar no futuro. Então, é uma prioridade. Ô, deputado, como é que o senhor viu a ação do governo Bolsonaro na pandemia? Bolsonaro e a Prefeitura e o Estado de Pernambuco. João, a ação do governo Bolsonaro, quando você está numa posição de oposição, você sempre pode questionar uma coisa ou outra. A pandemia nivelou o mundo a um mesmo problema. Literalmente, todo o mundo estava enfrentando o mesmo problema. Então, basta vocês compararem. Quando a gente critica a ação de Bolsonaro, é porque o mundo inteiro fez de um jeito e ele fez do outro. Mas será que o mundo inteiro está errado e ele está certo? Eu acho que não. Então, ele andou literalmente na contramão do mundo. E não tem como dar certo. Com vida não se brinca. Você não pode errar quando você está conduzindo um país e tem 200 milhões de brasileiros que dependem de sua decisão. E o exemplo é muito forte. Quando a gente pedia para usar máscara, ficar em casa, aí você pega, a gente tem um déficit de moradia de 7,5 milhões de casas no Brasil. Então, imagine o que é a condição de moradia de boa parte do Brasil. A gente fica em casa, as pessoas ficando em casa, tendo 1 ou 2 cômodos a casa, com 5, 10 pessoas, aí quando liga a televisão está o presidente no meio da rua sem máscara. Isso não é exemplo para um presidente dar, fora as decisões equivocadas que foram tomadas, né? A gente chegou a um ponto de faltou remédio no Brasil para poder fazer o relaxante muscular, para poder entubar as pessoas, não tinha. Porque ele só falava de cloroquina e não cuidou do básico. Então, e mais uma vez, eu sou formado em engenharia, não sou formado em medicina. Então, não é meu papel discutir sobre politizar um tratamento clínico. Quem tem que falar de qual remédio deve ser dado a um paciente não é um político, é um médico. Então, houve uma inversão completa de ação. Enquanto isso, eu acho que aqui foi acertada as decisões. Você tem o Ministério da Saúde, tem 600 vezes o orçamento, o governo federal, 600 vezes da Prefeitura do Recife. O governo federal não construiu um hospital de campanha no Nordeste brasileiro. Só em Recife foram construídos 7 hospitais, já fizeram mais de 2.500 altas. Se não tivesse a ampliação dos leitos, até hoje a gente não poderia ter reaberto nenhuma atividade, nenhuma, porque ainda estaria saturado o sistema. Então, foi acertado. Esses hospitais de campanha podem ficar definitivos, João? É no difícil. Recife são 7, né? É difícil, João. Claro que seria importante ficar, que seria bom ficar, porque a demanda por saúde é muito grande.
mas você não consegue manter esses hospitais de maneira permanente. Esse ano está sendo mantido porque nós aprovamos um orçamento de guerra na Câmara. Então, tudo foi colocado nesse orçamento de guerra e esse orçamento não consegue ser replicado para os outros anos. Então, claro que eu gostaria que pudesse manter todos os hospitais, fazer mais ainda, mas a gente não pode quebrar as contas, senão você não paga a conta de luz de um colégio. Isso daí não pode ser feito. E para terminar, eu quero saber de um problema. Você eleito prefeito, como é que vai ficar a situação da primeira-dama? Sua namorada Tabita é de São Paulo, vive em Brasília, como é que vai ser? Vai ser uma primeira-dama no avião, Não, o amor vence distâncias, né? Então, a gente consegue... Isso é um poeta, né? Consegue superar. O amor vence distância, né? Mas quer dizer que você eleita, ela vai ser a primeira-dama e o amor vai resolver todos os problemas. Com certeza. E hoje está tudo muito rápido, muito conectado, né? Você pegar a distância num avião entre São Paulo e Recife é a mesma que num carro daqui para Arco Verde, né? Então, as distâncias estão encurtadas. Então, palavras de um apaixonado. Nós queremos agradecer a João Campos, desejar muito sucesso na sua campanha e realmente, pelo que vocês viram aqui, ele está não preparado, está preparadíssimo para ser prefeito do Recife. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.